Olá, bem-vindos ao programa que lhe traz o melhor daquilo que é o meio ambiente. Nesta edição, falamos sobre liderança ecológica e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje, iremos saber como é que os ativistas ambientais contribuem para um mundo cada vez melhor, justo e até mesmo sustentável. Acompanhe. Mas como é que esses líderes ativistas ambientais entram para o mundo ambiental? Descubra já em entrevista com Rui Silva e Carlos Serra. Até já. Portanto, eu enquanto ativista ambiental tenho tentado desenvolver vários projetos no sentido de alterar a consciência dos nossos cidadãos. E nada melhor do que as crianças. As crianças, tal como eu disse no final, elas têm um poder de educar-nos a nós enquanto adultos, têm um poder bastante forte, porque não deixa de ser embaraçoso quando nós somos chamados à atenção por uma criança. Este projeto surgiu de um desafio da Fundação Samora Machel, no âmbito da celebração dos 90 anos de nascimento do presidente Samora Machel, e trata-se de uma formação de 10 horas às crianças que estão nas escolas que ostentam o nome do presidente Samora Machel. Esta foi uma exceção, uma vez que não havia, tirando a Inhaca, não havia nenhuma escola Samora Machel na cidade de Maputo, em que envolvemos então a 7 de setembro e a escola William no Zimpeto. Esta foi a primeira formação e é a minha firme convicção que vamos ter, destas formações vão sair muitos líderes ambientais, muitos miúdos que me deixaram muito, não só orgulhoso, mas também muito feliz da forma como se comportaram durante a formação, da forma como absorveram a própria formação e a forma como participaram na própria formação. E a prova disso foi o resultado do teste final, que quase todos acertaram em tudo, mesmo eu ter colocando no teste uma ratoeira, mas eles estavam atentos e conseguiram passar, o que me deixou particularmente muito orgulhoso. Mas como é ser um líder ambiental? Como é participar, por exemplo, no seu dia a dia, neste tipo de atividades, de incutir assim aqui a mentalidade sobre a conservação do meio ambiente? Eu não gosto muito da palavra líder, eu diria mais ativista ambiental. Ser ativista ambiental é alguém que tem preocupações em termos ambientais, são preocupações que já vêm de há muitos anos a esta parte, e tentar incutir nas outras pessoas, sejam crianças, sejam adultos, esta necessidade de preservarmos o meio ambiente. E ao mesmo tempo tentar que todos nós consigamos mudar o nosso comportamento em relação a várias coisas, em relação ao desperdício de água, de energia, à forma como descartamos os lixos, etc. Quais são os desafios que geralmente tem enfrentado em suas atividades ambientais? Eu acho que o principal desafio é mesmo a mudança de comportamento. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Pessoas adultas que tiveram um determinado comportamento ao longo dos anos mudarem de um dia para o outro. E esse é o maior desafio com que nós todos estamos a enfrentar, mas que aos poucos estamos a conseguir mudar e tem-se notado isso. Uma palavra por deixar aos futuros ativistas ambientais. Aos futuros ativistas ambientais, o futuro do nosso planeta está em risco e cabe-vos a vós continuarem nesta senda de preservar o ambiente, no sentido de as futuras gerações poderem ter um planeta menos doente.
Bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje, neste que é o tema liderança ecológica e os ODS. Sim, vamos falar melhor sobre o papel que melhor eles executam através das suas atividades pelo bem da conservação do meio ambiente. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Então, indo direto ao ponto, o que lhe motivou a iniciar essas atividades ambientais? Bem, gostar do ambiente, acho que é algo que vem lá de trás, muito de trás. De alguma forma recebi ensinamentos e influência dos meus pais, do meio em que me encontrava quando cresci, quer na cidade da Beira, quer na cidade de Maputo, do facto de pertencermos a uma geração que brincava lá fora. Exato. E tinha um contacto muito mais forte com a natureza, e quando falo de natureza, mesmo na natureza urbana, esse ambiente urbano que existia muito mais do que hoje. As cidades mudaram, perderam parte dos seus espaços verdes, em especial a cidade de Maputo, ao longo do tempo. Então nós brincávamos na praia, nós brincávamos nas barreiras, e brincávamos nos jardins, nos espaços que houvesse livres. Então acho que isso marcou-me profundamente. O facto de também ter vivido sempre à frente do mar, aquele horizonte norteia, e ter tido contacto nas andanças pela costa com problemas como a poluição e até a sobrepesca. Então lembro muito bem, não havia plástico, é verdade, mas lembro muito bem que havia poluição, contaminação das águas através das saídas de águas. Isso mexeu comigo muito cedo, porque eu sentia cheiros e também percebia que algo estava a sair daquelas valas. Lá fora fui estudar Direito como bolseiro. De facto não era a minha primeira opção, nem segunda, mas acabei decidindo continuar a estudar e escolhi a área de especialização Direito do Urbanismo, Ordenamento e Ambiente. Portanto, foi o contacto teórico com matérias, algumas pela primeira vez, mas que de facto fizeram-me reencontrar com o direito e, acima de tudo, fizeram-me escolher aquilo que eu viria a fazer o resto da vida até hoje. Então, 25 anos de atividade profissional tenho, e as pessoas conhecem-me mais pelo ativismo ambiental. Exato. Mas é necessário referir que há muito trabalho que temos vindo a fazer também na componente de urbanismo, na componente Poderia referenciar da cidade. Sim, porque dentro do trabalho que fazemos procuramos também falar de cidadania urbana. Portanto, viver em cidades implica necessariamente considerarmos o ambiente, mas consideramos todo um outro conjunto de fatores: o ordenamento do espaço, a proteção do chamado domínio público, dos espaços necessários para os peões, para espaços que não temos para ciclistas, de fato. A proteção também com a gestão de resíduos sólidos, com a resiliência aos fenómenos climáticos extremos, etc. Pronto, então fomos desenvolvendo alguns estudos nessa matéria e até chegar ao momento em que estamos. Não sei se há uma única razão, eu diria que é um conjunto de fatores que acaba determinando. Agora, a dada altura, senti necessidade de fazer mais. Portanto, eu vinha trabalhando sempre para o setor público, entrei primeiro para o setor da justiça, depois passei para o setor do ambiente, e agora estou na academia, portanto, continuo no setor público. Mas comecei a sentir que devia criar também, ou contribuir para a criação de uma plataforma. E ajudei a criar uma organização que se chama Cooperativa Repensar. Ela teve já outro nome antes, mas a partir de um determinado momento passei a liderar um barco e a não pertencer a um barco liderado por outro, passei a liderar uma responsabilidade muito grande, mas com o intuito de preencher uma lacuna. Nós sentíamos que havia uma lacuna na sociedade, então a nossa organização nasceu para, em primeiro lugar, promover a educação ambiental. Falou aqui que o que mais lhe chamava a atenção no início era a questão da poluição, por exemplo, a poluição marinha ou não, mas com isso sentia-se incomodado. Que tipo de incômodo? O que era exatamente? Não, era um mau cheiro, por exemplo. Mau cheiro? Mau cheiro. E as águas próximas das saídas de águas, portanto estou a falar de sarjetas, de valas de drenagem, que são muito comuns, estão ali mesmo ao longo da Avenida Marginal. Elas
além do cheiro, nós percebíamos que estava a sair alguma coisa a mais. Havia substâncias estranhas, portanto, aquilo, nós percebíamos que havia ali contaminação, por exemplo, de águas negras, percebíamos que também havia óleos, todo o tipo de óleos, e isto afetava. Então, desde pequenino, fui ganhando alguma consciência. E é preciso perceber que, além de gostar de brincar lá fora, eu gostava muito de plantas, de árvores e de animais. Nós tínhamos o contacto com essas espécies. E como estávamos num momento de guerra, não tínhamos possibilidades de viajar. Aliás, a dada altura, eu ainda viajei com os meus pais, mais pequenino, mas quando a guerra intensificou-se, deixámos de poder ir para o Bilene, para Xongueno, para como cheguei a ir, ou para Ponta Douro, Ponta Malongana, etc. Nós, basicamente, começámos só a movimentar-nos dentro do perímetro urbano. E mesmo assim, com cautela. Portanto, havia zonas e zonas. Então, um pouco antes da guerra terminar e antes de partir para fora, surgiu a ideia com o meu grupo de amigos de irmos a Inhaca. Então foi o meu batismo realmente com um mundo lá fora incrível. Acho que foi a primeira vez que me senti, já adolescente, já que tenho uma boa memória disso, em contacto direto com o mundo natural. Uau. Foi fantástico. Com muito menos condições, nós lá fomos, a comida acabou ao fim de um dia, e tivemos que, 2 dias no máximo, tivemos que sobreviver a pescar e a apanhar. Interessante. E a apanhar cocos. E como é que foi a experiência? Foi uma semana de sobrevivência completa. E interagimos com as comunidades. Nós não estávamos preparados para aquela logística, era a primeira vez que fazíamos. Éramos 6 miúdos, 17, 18, 19 Mas anos. adaptaram-se? Adaptámos-nos facilmente, uma semana. Mas foi descobrir um lugar fascinante, um mundo natural incrível, uma variedade de paisagens e de experiências, etc. E isso marcou-me. Então não tive dúvidas anos mais tarde. Quando fui estudar para fora, e neste caso o meu contingente foi para Portugal, lembro-me que muitas pessoas, quando chegavam aos tempos livres, quando chegavam aos momentos mortos da universidade, aos fins de semana, provavelmente muitos iam à procura de movimento. E eu procurava o oposto, eu procurava a calmaria, eu procurava o lugar natural, eu ia, e se fosse para uma praia, procurava a praia mais deserta, se fosse para o campo, procurava a floresta, então, ou o património cultural. Tenho um fascínio muito grande pelo património cultural. Eu gosto de praias desérticas, então será que são sinais? Sim, mas é algo que vem de dentro, né? Então a gente quer sossego, a gente quer calma. Ainda frequentei discotecas em algum momento da vida, mas não deu certo. Fiquei muito incomodado com o barulho e também não gostava que me levassem para lugares onde não se pudesse conversar à vontade, né? Pois, mas indo de encontro com o nosso tema, né? Mas isso tem a ver com poluição sonora, então também mexe. Sim. Dizia eu, indo de encontro para aquilo que é o nosso tema, que ações ou projetos têm vindo a desenvolver para, digamos, esses projetos para poderem contribuir aos ODS ambiental? Pronto, assim, eu creio que toda a nossa intervenção ela contribui para quase todos os ODS, aos 17. Se nós formos a ver, quer dizer, há sempre ali uma contribuição mais forte, menos forte, mas há sempre. Portanto, aliás, esta história do desenvolvimento sustentável, na verdade, é algo muito mais integrado, complexo e holístico, então não consigo ver os objetivos de forma isolada. O ambiente está lá, sim, mas também está lá o mar, também está lá a urbanização, também está lá a questão da educação ambiental, importante, a questão da saúde ambiental, e assim energias novas, renováveis, etc. Então a nossa intervenção ela busca um pouco de tudo, mas é lógico que se tivesse que sublinhar, eu diria que nós nos especializamos na educação ambiental. Portanto, uma parte da nossa equipe é composta mesmo por educadores ambientais. São jovens que se formaram na Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Educação, no curso de Educação Ambiental. Eu não tenho essa formação, mas tenho, digamos que, uma sensibilidade muito grande. Então, nas reflexões que vínhamos fazendo, sentíamos que havia a tal lacuna. E muitas pessoas, elas comportavam-se porque achavam simplesmente que devia ser assim.
Então, como é que nós vamos educar um adulto, imaginemos, que acha que por pagar a taxa do lixo tem legitimidade de deitar esse lixo para qualquer lugar, incluindo fora, entre aspas, no chão, na rua? Então, qual é a abordagem educativa mais indicada para mudar um adulto? Atenção, não é uma criança, e muito menos uma criança no primário, que ela está muito mais receptiva, mas sim alguém que acha que sabe tudo, então, e que está zangado com a vida, com todos, etc. Então, como é que nós conseguimos transformar esta pessoa num adulto consciente, num cidadão? Aí é que está, isto é ciência. Então, a César o que é de César, nós temos que mobilizar estes educadores ambientais. Então, demos uma oportunidade a alguns deles e até lançámos outros no mercado de trabalho. Quer dizer, começaram connosco e tiveram oportunidades para ir trabalhar para outras organizações e instituições e eles estão lançados. Então, é com um orgulho muito grande. E se tivermos mais capacidade e recursos, poderemos recrutar outros. Mas isto depende da sustentabilidade e esse é um caminho a percorrer. Não é fácil a vida. Mesmo. Okay. Quer praticar agricultura sustentável em casa? Comece com gestos simples. Produza o seu próprio adubo com restos de comida e folhas secas para enriquecer a terra naturalmente. Dê preferência a frutas e hortaliças da estação que crescem melhor e exigem menos recursos. Recolha a água da chuva ou reutilize a da lavagem de alimentos para irrigar suas plantas. Sustentabilidade começa no quintal. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Ubuntu da televisão Extra Mãe. Descubra a identidade dos africanos no programa Ubuntu. Em cada edição, levamos uma visão profunda sobre a cultura africana. É preciso devolver o africano à sua casa. Aliás, vieram cá estudar o homem africano. Não estudaram o homem africano nem 1%. Entrevista com analistas e especialistas, proporcionando uma visão única e atualizada sobre o olhar africano. Não perca o programa Ubuntu, às 13 horas, aqui na TV Extra Mind. Na sua opinião, que papel a liderança comunitária desempenha para aquilo que é a justiça ambiental? Eu creio que toda a liderança, em Moçambique em especial, ela precisa de ser considerada como prioridade e, acima de tudo, eu creio que tem que ser sempre objeto de um momento de repensar, não? O que significa ser líder hoje? Muito chefe nunca, mas líder. O que significa representar os interesses dos cidadãos que vivem numa comunidade de bairro. O que significa falar em nome deles e o que significa ser capaz de transmitir a vontade dos moradores, incluindo todos e todas, incluindo mesmo as opiniões que podem ser consideradas de uma minoria. Porque, atenção, que as minorias também têm a voz. Então, isto é um dom, é uma arte. Eu creio que quanto mais bons líderes tivermos nos postos a todos os níveis, incluindo o nível de base, o nível comunitário, melhor estaremos preparados para ter uma governação democrática, inclusiva e sustentável. E esta história da sustentabilidade é a chave, porque se não a considerarmos, vamos continuar a tolerar e a permitir que indústrias se instalem no interior de bairros sem ter havido avaliação de impacto ambiental,
sem ter havido participação pública no processo de tomada de decisões portanto, sem ter havido a escutação e, acima disso, antes disso tudo, uma informação adequada para que haja uma decisão também informada. E muitas vezes indústrias que não respeitam regras, não respeitam a nossa legislação, poluindo para além dos limites permitidos por lei e ameaçando a saúde pública, etc. Então vai ser muito complicado se nós tivermos ali uma liderança comunitária que não representa como a comunidade. Complicado, então. Eu diria que temos que fortalecer a base. Então, podemos assumir em parte que essa liderança não se faz sentir como deveria. Eu diria que tem que ser melhorada, porque há casos e casos. Há situações em que sim, há outras situações que nós creio que precisamos de repensar. E, acima de tudo, neste processo de urbanização, eu tenho estado a refletir se não era um momento oportuno de termos uma espécie de assembleia de bairro, uma espécie de fórum de bairro, um lugar onde todos os moradores pudessem ser escutados, pudessem colocar as suas recomendações, sugestões, reclamações, etc. Pudessem estar a par daquilo que são os projetos para o bairro, pudessem também, por que não, manifestar o seu sonho em relação ao bairro. Nós não temos esse nível, infelizmente. Não temos. Portanto, a nível do bairro, sabemos que só temos um secretário de bairro, que é uma figura que foi um dia nomeada para aquele posto, ainda está fora do sistema da administração municipal. Parece que com a nova legislação de autarquias passaremos a ter ali um nível, mas o processo leva tempo. Então, o papel desta instância é muito fraco, ou está enfraquecido. Então, na governação ambiental isto é muito importante. Nós temos lixo acumulado em muitos espaços, temos até depósitos a serem feitos em lugares impróprios, temos ocupação de áreas ecologicamente sensíveis, caminhos de água, etc. Depois a população vai se queixar. Mas quer dizer, qual é o papel afinal de uma estrutura de bairro? Se tudo acontecer no mesmo lugar, ao mesmo tempo, amanhã vamos estar todos a queixar-nos dos problemas ambientais. Então, isto é também acompanhado por processos de degradação ambiental. E ficamos numa situação cada vez mais vulnerável a fenómenos climáticos extremos. Pois. E será que uma formação em matérias sobre meio ambiente mudaria o cenário? Sim. Diria que é fundamental e a todos os níveis também. Creio que esta formação deve chegar até o nível de liderança máximo, até aos nossos ministros. Creio que faz muita falta, e porque esta questão ambiental e climática não é assunto apenas de uma entidade, é assunto de todos nós. Não é por acaso que é considerada uma questão transversal. Para evitar situações extremas como temos vindo a assistir. Portanto, projetos de exploração mineira em áreas ecologicamente sensíveis, que são áreas de aptidão turística, ou então em áreas onde temos cursos de água que abastecem toda uma região, portanto, toda a população de uma região. Se nós tivermos esta insistência em passar por cima de pessoas, do ambiente e de outros projetos de atividades económicas, vai ficar cada vez mais complicado. Boa. Em suas atividades, que tipo de obstáculos tem enfrentado durante as atividades que vem desempenhando como líder ecológico? Eu creio que talvez o maior obstáculo é conseguir ser escutado e compreendido por um certo conjunto de atores importantes. Porque é assim, nós não estamos aqui a trabalhar para nós, estamos a trabalhar para o país e para o bem-estar dos moçambicanos. Então, por vezes, é uma situação que ocorre, não é? Não frequentemente, mas tem momentos em que parece que estamos a pregar num deserto. Então, chamamos a atenção como organização ou como líder, chamamos a atenção para certo tipo de erros, mas os anos passam e parece que não fomos ouvidos. Depois lembram-se de nós quando acontece o desastre. Só que o desastre está feito, está consumado. No passado chamámos a atenção várias vezes para o que estava a acontecer em relação à ocupação de áreas ecologicamente sensíveis. Exato. As ocupações continuaram. Direitos foram atribuídos sob a terra, foram atribuídos nessas mesmas áreas, à margem e à revelia de legislação aprovada na República de Moçambique.
depois veio a cheia e as pessoas ficaram debaixo d'água, os rendimentos ficaram debaixo d'água, etc. Então, o mesmo em relação ao lixo. Portanto, e aí o lixo é um assunto mais incrível, porque ele mexe com todos. Não é? Toda a gente é afetada pelo lixo, não há quem não seja. Todos produzimos e todos somos afetados. Mas parece que às vezes é muito difícil compreender porque é que iniciamos essa batalha. Então, ainda há resistência por parte de algumas pessoas. E às vezes estamos a falar de algo e não nos estão a entender. Estamos um bocado à frente em algumas matérias, sentimos que não nos estão a entender. Os anos passam, então é muito desgastante. Eu não estou com isso a dizer que não haja feedback positivo. Há sim. E reconhecimento. Há sim, recentemente, inclusivamente, recebi a medalha de mérito do ambiente. Sim, só que tem que haver mudança, é isso que nós queremos. Não é só uma questão de, ok, estás a fazer um bom trabalho. Não, então, qual é o resultado? São muitos anos, então tem que haver mudança. Mudanças bem plausíveis, né? Claro. Então, nós choramos e ficamos tristes, principalmente no campo dos resíduos, porque deitamos fora aquilo que tem valor. Já explicamos, por exemplo, que uma abordagem muito simples era separar o orgânico do não orgânico. E o orgânico tem um potencial de 100% de valorização. Então, os resíduos orgânicos que estamos a mandar para os contentores, para as lixeiras, eles podem ser 100% valorizados por nós, com soluções de custo acessível. Sim. Mas não estamos a fazer o investimento onde devíamos estar a fazer. Os nossos mercados, muitos deles estão altamente contaminados. Há riscos quanto à saúde pública bastante elevados. Então, quando gerimos tão mal o lixo assim, ficamos propensos a doenças sérias. Doenças bem sérias, de fato. Estamos a chamar a atenção há muito tempo sobre resíduos tóxicos. Há um regulamento que foi aprovado em finais de 2014 que não está a ser implementado. Grande parte não está a ser implementado. Então, nós produzimos resíduos tóxicos que terminam nas mesmas lixeiras. Mas o que é que acha que estaria a falhar? Não estamos a ver o problema. Okay. Eu diria que muitos de nós não estamos a ver o problema, não estamos a assumir que aquilo seja um problema grave. Estamos a falar de químicos muito perigosos. Sim, de fato. Então, este mesmo lixo é misturado com outro lixo, contamina, expõe a riscos os catadores e também, portanto, é queimado ou chega ao subsolo e às águas subterrâneas, constituindo um risco para a saúde. Como os problemas de saúde são lentos, são de progressão lenta, talvez isso não faça despertar as pessoas. Sim. E como faz muita falta pesquisa orientada para o tipo de doenças que nasce do ambiente, tem a origem num ambiente doente, muito provavelmente não tínhamos elementos suficientes para produzir uma mudança e uma tomada de decisão. É verdade. Então, em jeito de últimas considerações, o que diria para aqueles estudantes em matérias de meio ambiente ou até mesmo futuros ativistas ambientais? Bem assim, esta área é uma área de enorme potencial. Se nós formos a ler um pouco e a pesquisar um pouco sobre profissões de futuro, perceberemos que a nível mundial há muitas profissões que vão desaparecer e estão a desaparecer por causa da revolução tecnológica e agora da robótica, da inteligência artificial, etc. Mas isso não vai acontecer com a área ambiental. Pois. Então, a área ambiental tem um potencial de mercado grande, há só que provavelmente acreditar, uma questão de investimento, não para ter um emprego, mas para fazer a diferença. Muitas vezes nós temos pessoas que vão fazer cursos porque têm como mira, enfim, conseguir emprego. Pois. Mas aquele que coloca a causa no seu coração vai se especializar realmente naquela área, com convicção, vai fazer a diferença, não tarda muito, ele vai conseguir uma primeira oportunidade. Portanto, tem que nascer aqui. Belas considerações. Grata pelas últimas considerações, palavras muito sábias. Podemos aqui aprender através da sua história e a gênese, né, de como é que entra para esta área. E é desta forma que terminamos o nosso momento de aula ambiental, assim chamamos. Até a próxima. Obrigado. Agora sim, acompanhe algumas atividades realizadas pela liderança ecológica e
Até breve. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não estão distantes. Com uma liderança consciente, as comunidades envolvidas poderemos ter um mundo cada vez mais melhor e até mesmo sustentável. Foi um prazer enorme estar em sua presença, até mesmo em sua companhia. Até a próxima edição do Ecovisão.